E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a revisão. A revisão que é tão importante aí para vocês vestibulandos, vocês que querem passar rápido em medicina, que estão aqui me acompanhando, né? E na verdade, para qualquer pessoa que queira passar em concurso, né? Ou provas, que quer sair bem em provas. Revisão é muito importante mesmo, né? O que não é revisado é esquecido. Porra, se você não revisa, você vai esquecer. Tá entendendo? Então vamos lá. Revisão, eu vou dividir aqui a técnica de revisão para, primeiro, os iniciantes e para os avançados. Essas revisões são diferentes entre si. Como é que o iniciante, vamos pensar em Joãozinho, como é que Joãozinho vai revisar o conteúdo? Joãozinho, ele segue o cronograma, né? Na verdade, o que diferencia um iniciante de um avançado, avançado entre aspas, né? É que um segue o cronograma e o outro não, né? O iniciante segue o cronograma e o avançado não segue. E para mim o avançado é aquele que faz 60% das questões, né, em uma determinada área, 3 vezes consecutivas em simulados. Vamos lá, Maria, por exemplo, ela em 3 simulados consecutivos acertou 60% das questões de física. Então Mariazinha, você é avançada em física. Que bom, né? Que bom. Você é avançada em física, largue o seu cronograma de física e jogue-o no lixo. Jogue-o no lixo, certo? Então, essa aqui é a diferença, né? Agora, Joãozinho, que, coitado, é iniciante, tá seguindo o cronograma, ainda não consegue fazer 60% em física, né? Como é que ele estuda? Ele assiste a aula, né, lá na escola, no cursinho dele, e aí ele chega em casa, né, e dá uma olhada no caderno, uma lida na apostila, né, de movimento uniforme e faz umas questões, tá, beleza. E quando é que ele vai revisar esse assunto? Pera lá. Né? Aí, sei lá, na outra semana ele vai para a aula e vê movimento variado, né? Aula 2. Aí ele chega em casa, né? Dá uma olhada no caderno dele, faz umas questões. Calma, mas peraí. Aí que vem a técnica. Quando ele chegar em casa, é para ele ver o movimento variado logo? Não. Não. Antes dele começar a ver movimento variado, ele vai dar uma olhada no caderno dele de movimento uniforme, certo? Vai dar uma revisada na aula 1 e aí depois ele vai sim para a aula 2, tá entendendo? Aí na próxima semana ele vê a aula 3, né? Ele vê lá o movimento oblíquo, enfim. Aí ele chega em casa e o que é que ele vai fazer? Vai já estudar movimento oblíquo? Já vai fazer exercício de movimento oblíquo? Não. Ele vai primeiro dar uma olhada na parte de movimento uniforme, né? Depois dá uma olhada na parte de movimento variado e aí depois vai para movimento oblíquo, tá entendendo? Você vê o resumo das aulas anteriores, faz uma questão modelo delas, umas questões, umas 2 para cada tema, e depois sim você vai para a aula atual, o assunto atual que você está vendo. É assim que o iniciante revisa, tá entendendo? É o que o professor Gilberto Augusto, que foi meu mentor na época que eu estava estudando para o Enem, ele chama de teoria do prego. Melhor técnica de revisão para iniciantes, certo? Antes de você ver a aula atual, né? Você revisa, antes de estudar a aula atual, você revisa os assuntos das aulas anteriores, tá? Muito simples mesmo. Ah, Gabriel, mas assim, eu vou acumular demais, né? Tipo,
Quando tiver lá na 10ª aula, eu vou ter que revisar 9 aulas anteriores e tal. Quando tiver na 20ª aula, eu vou ter que revisar, 19 aulas anteriores, aí é foda, né? Como é que eu vou fazer isso, Sim, meu filho. Aí você vai fazer o seguinte. Olha, tem 2 considerações que eu vou dar pra vocês, ó. Primeira coisa. Você vai ter que revisar umas 7 vezes, tá? É uma meta. Geralmente, quando chega em 7, nossa mente, assim... já tá de saco cheio. A gente já entrou na mente, tá entendendo? O assunto já tá lá, ó. Já tá consolidado, virou pedra. Né? E a gente não esquece mais. Certo? Então, eu recomendo que cada resuminho seu, você faça, sei lá, uma tabelinha e faça umas marcações. Cada vez que você revisar, você faz uma marcação, uma bolinha, sabe? Digamos, nessa tabela, tá? Aí você faz uma marcação quando revisou uma vez esse assunto. Revisou segunda vez, faz outra marcação. 3, 4. Quando der 7, você dá um tempo, entendeu? Aí você deixa de revisar esse conteúdo, tá? Vamos lá, outra consideração. Se tiver muita coisa para revisar, por exemplo, você tem 20 assuntos para revisar, né? 20 aulas anteriores, né, para revisar antes de começar a estudar a aula atual. Aí você, eu não tenho tempo para revisar 20 assuntos hoje não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o ciclo 2 semanas. Ciclo 2 semanas, como é que funciona essa porra? Você vai revisar 10 assuntos nessa semana, tá? 10 assuntos nessa semana. E na outra semana você revisa mais 10, tá entendendo? Aí em 2 semanas você consegue revisar todo o conteúdo de física que foi dado até então. Tá me entendendo? Aí em 2 semanas você completa o ciclo de revisões. Ah, Gabriel, agora eu já tô com 30 assuntos, entendeu? Anteriores para ser revisado. Tá muito difícil. Ah, então faça um ciclo 3 semanas, entendeu? Como é o ciclo 3 semanas? Em uma semana você revisa 10. Na segunda semana, mais 10. Na terceira semana, mais 10. Ou seja, em 3 semanas você consegue revisar o conteúdo todo da física. Tá me entendendo? Você reparte, né? Picota os assuntos, né? Coloca uma parte em uma semana, outra parte em outra parte em outra, entendeu? E assim você consegue ver todos os assuntos da física. Agora mais uma dica extra aqui para vocês, né? Em exatas, quando se revisa exatas, eu recomendo que você sempre coloque para cada tema uns exercícios modelos. Sabe como é exercício modelo? Aquele exercício foda, sabe? Aquele exercício bom, aquele exercício completo, né? Que abrange praticamente toda a matéria, né? Aquele exercício modelo que geralmente é assim, ó, que cai nas provas, sabe? Selecione ali umas 2 para cada tema. Você achou na internet, que você achou na sua apostila, achou no seu livro, enfim, achou no simulado, na prova, recomendo muito isso. Porque exatas, a revisão de exatas não é nem muito teórica, é mais prática mesmo, sabe? Bem, então essas foram as dicas para os iniciantes, né? A respeito aí da teoria do prego, melhor técnica de revisão para o iniciante. Agora vamos para a revisão dos avançados. A revisão dos avançados. A revisão dos avançados é o seguinte, o cara que já fez 60%, Mariazinha, né? Ela já faz 60% das questões. Como eu já tinha falado antes. Então ela abandonou o cronograma, ela não segue mais cronograma. Ela estuda como agora? Ela faz blocos de questões. Blocos de questões de física, tá entendendo? Aí ela, sei lá, 3 vezes por semana ela faz 20 questões, né? Segunda, quarta e sexta. 20 questões cada dia de física. 20 questões diversas, de qualquer tema da física, aleatório mesmo. Você tá me entendendo? E como é que Mariazinha vai conseguir essas questões? Olha, pessoal, vou dar uma dica muito boa agora, hein? Muito boa. Tem um site, estuda.com, e olha que eu nem estou sendo pago para isso, para falar para vocês, é porque eu gosto realmente, né? O site estuda.com, com um banco de questões gigantesco, que engloba praticamente todos os vestibulares do Brasil,
milhares e milhares de questões, né? E nele você pode solicitar questões de física de qualquer matéria, né? Qualquer assunto para você resolver, certo? Aliás, você pode selecionar lá todos, uma opção tem lá todos, porque ela vai enviar para você todos os assuntos, assim, questão que pode ser aleatória, de qualquer assunto, de qualquer tema da física. E é ótimo resolver assim, né? E Mariazinha deve estudar assim, né? Ela deve fazer questões variadas de qualquer tema. Ah, mas Mariazinha ainda não viu eletromagnetismo, né? Quando ela usava o cronograma, ela não chegou em eletromagnetismo e não está preparada para resolver as questões de eletromagnetismo. Não tem problema, Mariazinha. Olha, você vai fazer as questões de eletromagnetismo, entendeu? Mesmo sem ter estudado antes. E você vai aprender com as questões, errando. Ao errar, você procura uma resolução comentada, né? Em algum blog, no Google, no YouTube, e vai atrás tenta entender a resolução comentada, vai atrás da bagagem teórica. Se precisar, faz uma pesquisa, né? Às vezes é um conceito que lhe falta. Procura esse conceito então na sua apostila, no Google, em qualquer lugar, pô. Em qualquer lugar, não complica não, entendeu? Vai atrás da informação. Esse é o segredo, essa é a chave. E em último caso, se precisar, você vai para a aula. Aí, se precisar, olha, Gabriel, não estou entendendo essa resolução comentada de eletromagnetismo, estou achando muito difícil. Eu preciso de aula. Pronto, vai assistir sua aulinha, não tem problema, né? Você vai assistir sua aulinha. Mas assim, quando for para aula, não vá, assistir a aula inteira, entendeu? Você pode ir lá direcionado, focado. Ah, mas e as outras partes de eletromagnetismo? Se eu for direcionado, eu vou ignorar as outras partes. Olha, não tem problema. Qual é a sua estratégia? Não é resolver questões? Depois, futuramente, vai aparecer essas outras partes, né? Vai vir para você. Tenha calma, pô. Tenha calma. Vai aparecer futuramente. E aí você vai aprender. Você tem um ano aí de preparação. Vai dar, assim... Você vai receber questões de todas as partes do eletromagnetismo, digamos assim, que você vai precisar, que vai cair na prova, tá? Porque você vai resolver muita questão. E olha que interessante, isso é maravilhoso. Ó, essa técnica de estudo, né, de blocos de questões, é ao mesmo tempo uma revisão. Eu não sei se você percebeu, mas é uma revisão, né? Porque cada questão é uma revisão. Você faz questões de vários temas e, ao mesmo tempo, você está revisando vários temas, né? É a melhor técnica de revisão que existe. Quando você chega nesse estágio avançado de revisar só por questões, sabe? É maravilhoso. Maravilhoso, né? E ali... Sim, você vai consolidar muito mais na memória, certo? E vai estar muito mais preparado para resolver as questões. Então, esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo, tá entendendo? As melhores técnicas de estudo para iniciantes e para avançados. Iniciante, teoria do prego. Avançado, blocos de questões. Os iniciantes vão revisar as aulas anteriores, antes da nova aula, né? E vão fazer exercícios modelos dessas áreas. Já o outro lado, né, os avançados, eles sempre vão estar resolvendo questão e cada questão é uma revisão. Essas duas técnicas com certeza são as melhores. São as melhores, não existe outra melhor. Não existe. Falo isso com convicção. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito, né, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.